Glória a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, você que nos acompanha aqui através do YouTube, seja muito bem-vindo a mais uma ministração das 7 cartas do Apocalipse. Espero que você esteja sendo edificado com as outras ministrações que nós já falamos sobre as outras igrejas e hoje nós vamos falar sobre a igreja de Filadélfia. Você que tem acompanhado, tem certeza que desde a introdução você está sendo edificado pela palavra de Deus. Saiba disso, meus irmãos, quando nós aprendemos hoje como igreja, como podemos ser uma igreja relevante, uma igreja que agrada ao Senhor Jesus, coisas que nós precisamos rever os nossos conceitos, as nossas motivações, tudo isso nós aprendemos com as cartas do Apocalipse. Então, você que está nos acompanhando, continue. Hoje nós estamos na igreja de Filadélfia. Na próxima ministração nós estaremos fechando com a igreja de Laodiceia, amém? Então acompanhe a gente, talvez hoje também você pode estar assistindo pela primeira vez a nossa primeira ministração dessas exposições básicas, não é a fundo, tem muita coisa para a gente tirar aqui de ensinamento e não daria 1 hora, 2 horas, não dá para ministrar tudo de uma carta, tem muita coisa acontecendo dentro de contextos, textos, revelações, da pessoa de Jesus Cristo, as palavras que Jesus também dirige às igrejas, teríamos que ter muito mais tempo e infelizmente nós não temos esse tempo para estar trabalhando e talvez para muita gente ficaria cansativo, mas você que deseja conhecer mais, existem muitas ministrações sobre essas 7 cartas do Apocalipse, vários pastores conhecidos, renomados, não tão conhecidos, mas com sabedoria e Deus usando eles poderosamente para nos edificar através dessas cartas. Lembrando vocês também que essas cartas, embora elas foram escritas há tanto tempo atrás, elas são tão atuais para nós. Por quê? Porque elas nos mostram qual é a realidade de vida de uma igreja, o foco que nós temos que ter, porque quando nós falamos de ser humano é desde o início da criação até o último ser humano que nascer, é tudo igual. As épocas mudam, os contextos mudam, mas os problemas continuam sendo o mesmo, não é sendo os mesmos, mas sendo o mesmo. O pecado, o afastamento de Deus, que nos leva a viver uma vida totalmente fora do projeto e do plano de Deus para a vida do ser humano. Nós sabemos que a igreja, ela tem um dono, a igreja, o dono dela é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos também que ela tem uma responsabilidade de revelar a glória de Deus na terra através das nossas reuniões, através da existência dela como um corpo físico. Mas nós sabemos também que a igreja, ela tem o lado espiritual, que ela existe no mundo espiritual, e neste mundo espiritual as igrejas, elas não têm placas. As igrejas, por exemplo, vamos pegar aqui no caso das 7 cartas que nós estamos estudando, elas não têm a igreja de Sardes, lá no céu não existe esse negócio de igreja de Sardes, igreja de Filadélfia, igreja de Laodiceia, não. Existe a Assembleia Universal de Cristo, onde não existem placas, não existem regiões, existem pessoas que estão compromissadas com uma verdade. Por isso que quando nós falamos de igreja, das 7 igrejas que receberam essas cartas do nosso Senhor Jesus, através de João, nós estamos falando sobre igrejas que têm coisas a nos ensinar, coisas que nós devemos aplicar na nossa vida e coisas que nós devemos evitar. Algo que eu tenho ensinado muito para as pessoas que estão próximas e nas ministrações também, é que existe uma diferença entre conscientização e confronto. Quando nós falamos de confronto a algo, é porque aquele algo que está vindo é contrário à mão que você está vindo para cá. Então, eu estou indo de frente a você e você está vindo de encontro a mim. E nós vamos nos chocar. A palavra de Deus é uma palavra verdadeira, santa, pura e nós somos pecadores. Então, sempre a palavra vai nos trazer um confronto. No entanto, quando nós estamos praticando algo, ela vai se tornar simplesmente conscientização. Então, se eu pregar para a igreja de Esmirna sobre permanecer no primeiro amor, para ela vai ser uma conscientização. Só que se eu pregar que é para a igreja de Éfeso, que ela tem que permanecer no primeiro amor ou voltar à prática do primeiro amor, que foi o caso das cartas que nós estamos estudando, isso é confronto. Por quê? Porque ela está num caminho contrário à essência, a motivação de uma igreja, que é o amor. E nós hoje como igreja aprendemos com isso. Então não sei se você está sendo conscientizado ou se você está sendo confrontado.
não importa se confrontado ou conscientizado pela palavra de Deus, não por mim, porque eu sou as duas coisas ao mesmo tempo, às vezes confrontado e às vezes conscientizados. E isso tudo serve para nós nos dias de hoje como igreja do nosso Senhor Jesus. Precisamos aprender a ser igreja. Eu sei que muitas vezes nós procuramos muitos modelos a seguirmos, seja a MDA, seja igreja em célula, igreja com célula, seja o culto familiar, o nome que se dê. Então cada um vai procurando uma maneira de trazer crescimento para a igreja. E como já ministrei em outras cartas aqui, nós precisamos perguntar ao dono da igreja, aquele que é o Senhor de todas as coisas, qual é a estratégia de trabalho que ele nos deu. Mas nós precisamos olhar para a Bíblia, que ela tem muitos exemplos do que é ser igreja. Às vezes nós procuramos olhar à nossa volta e ver outros líderes, ver outras igrejas, e que tem muitas coisas boas, como já ministrei outras vezes. Devemos algumas coisas até mesmo aplicar, se Deus assim nos permitir, para crescimento, igrejas que são referenciais. Agora, a Bíblia vai nos ensinar hoje, através da igreja de Filadélfia, que nós precisamos cumprir o nosso chamado como cristãos. Nós precisamos pregar a palavra de Deus, nós precisamos aproveitar a porta que Deus nos abriu. Então nós aprendemos o que é ser igreja, como ser uma igreja que agrada a Deus. Então, se nós olharmos hoje como igreja do século 21, para a igreja de Éfeso, nós vamos ter um aprendizado, que não devemos deixar apagar a chama do primeiro amor, a nossa verdadeira motivação, que deve estar no nosso coração a pregar o evangelho, a alcançar almas. Aprenderemos também com a igreja de Esmirna, que não importando se tem perseguição ou não, nós vamos estar firmes com a verdade, mesmo que haja perseguição. Aprendemos também com a igreja de Pérgamo que nós não devemos estar adaptando o evangelho ao paganismo para poder alcançar vidas. Aprendemos também com a igreja de Sardes que nós não podemos ter uma vida somente de aparência. Nós não podemos ter aquela vida somente que as pessoas falam, nossa, que igreja linda, que igreja viva, avivada, mas na verdade não tem a presença de Deus, só tem uma aparência exterior. E aprendemos também com a igreja de Tiatira, que é uma igreja que foi uma das maiores ministrações que nós tivemos aí, porque ela tolerava o culto idólatra, ela permitia também a imoralidade dentro da igreja. Percebam que isso não é uma carta à sociedade, é uma carta de Jesus para a sua igreja ou suas igrejas espalhadas na Ásia Menor. Então, através delas, nós aprendemos nos dias de hoje. E hoje nós vamos aprender mais um pouquinho com esta carta, a sexta carta à igreja de Filadélfia. Então, abre comigo, por favor, em Apocalipse, capítulo de número 3, nós vamos ler do versículo 7 até o versículo de número 13. Amém? Abre sua Bíblia, prepara aí seu papel, caneta, se tiver alguma coisa para você anotar na sua Bíblia, anotar num rascunho seu. Vamos lá. Apocalipse 3:7 diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome, e farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome, sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém?
Então vamos aqui aprender um pouquinho sobre essa carta escrita a Filadélfia. Essa igreja Filadélfia, ela é uma igreja dentre as 7 cartas que nós vamos perceber aqui, que tem mais uma que nós vamos ministrar ainda, que é de Laodiceia. Nós vamos perceber que ela é, dentre as 7 cartas, a segunda carta, a segunda igreja que não recebe críticas do nosso Senhor Jesus. Ao contrário, ela recebe estímulos a permanecer da mesma maneira que ela está, fiel, uma igreja fiel. A cidade de Filadélfia é uma cidade muito próspera, né? que ela é porta de entrada para o comércio. Só que ela tem problemas dentro da cidade. Muitas pessoas faziam até tendas fora da cidade, com medo de terremotos que eram frequentes dentro da cidade. Então você passar por dentro da cidade de Filadélfia e ver ela com rachaduras numa parede ou qualquer coisa assim seria uma coisa muito normal. Então não é uma cidade que havia segurança em estar dentro. Então muitas vezes as pessoas montavam suas tendas fora da cidade de Filadélfia. Então vai ser interessante que ela vai entender o linguajar que Jesus está passando para ela. Isso nos traz ensinamentos como pastores, como pregadores, missionários, como pessoas que procuram levar o verdadeiro evangelho para as pessoas. O evangelho, preste atenção nisso, o evangelho não precisa ser adaptado, o evangelho não precisa ser mudado, o evangelho continua sendo o centro da nossa ministração. Não precisa de acréscimo, não precisa tirar nada. O que nós precisamos aprender com a igreja aqui de Filadélfia, como as outras igrejas, e como Jesus fala com elas, é contextualizar as verdades do evangelho. Não adianta nada nós estarmos em São Paulo, nessa grande metrópole, onde existem bancos, onde existem grandes supermercados, e falarmos com essas pessoas do mesmo linguajar de uma pessoa da roça. Não vai dar certo, eles não vão entender perfeitamente as nossas palavras, não vamos estar contextualizados com o dia a dia deles. Por isso que Jesus, ao falar com as igrejas, as 7 igrejas, ele fica contextualizado, eles entendem bem. Pior coisa do que você pregar uma verdade é você pregar uma verdade de uma maneira que as pessoas não entendam. Você precisa entender o público que vai te ouvir. Você precisa passar de uma maneira que todas as pessoas entendam. Eu me lembro de uma vez que nós estávamos aqui na Igreja Apostólica Efrata, ministrando, expondo o livro de Romanos. E a gente ficava preocupado se as pessoas estavam entendendo, porque ficava aquele silêncio, as pessoas tudo olhando. Até o dia que uma menina de 9 anos, eu perguntei para as pessoas, vocês estão entendendo? E a menina disse assim, eu estou entendendo, apóstolo. E você falava com a menina de 9 anos, ela entendia o que estava sendo falado. Se uma criança, vamos dizer assim, né, uma criança de 9 anos está entendendo uma palavra forte que fala sobre pecado e santificação e justificação e fé, como nós vemos em Romanos, imagine então se a igreja não estaria entendendo. O problema é que muitas vezes as pessoas entendem, mas mesmo entendendo, elas não praticam, elas não mudam a vida delas. Então não mude o evangelho para que as pessoas estejam aqui dentro da igreja, porque isso não vai mudar nada. Sabe por quê? Porque do que vai adiantar a pessoa sair do mundo e estar dentro da igreja só ouvindo uma palavra, mas essa palavra não traz mudança na vida dela, não traz uma mudança na vida do líder, não traz mudança na vida cotidiana da igreja. Uma palavra que não traz mudança não é verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho, ele tem o poder de transformar vidas. A sociedade precisa do poder do evangelho. Eu estava ouvindo uma ministração esses dias atrás, que uma pessoa dizendo sobre a história de Abraham Lincoln, que ele colocava como base a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, para poder transformar a sociedade. Não existe uma sociedade verdadeiramente transformada se não for pelo poder da palavra do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisa de muito mais do que simplesmente regras e leis, porque o problema do ser humano não está somente com essas leis, não está no exterior, está dentro de nós. Às vezes nós criticamos muitas pessoas, mas olhamos para dentro de nós e vamos perceber que aquilo que muitas vezes criticamos nas pessoas são coisas que nós estamos lutando contra, ou às vezes alguns nem lutam mais, já se entregaram àquilo. Então, verdadeira palavra, um verdadeiro evangelho é a Bíblia.
Então nós precisamos somente contextualizar ela. Jesus vai contextualizar para a vida da igreja. Então, quando ele vai falar de coluna, a igreja vai entender bem. Por quê? Porque a igreja está dentro de um contexto onde há terremotos. Então, quando Jesus apresenta a chave que abre portas, as portas abertas são oportunidades. Quando Jesus fala com eles sobre ser coluna da casa de Deus, então está falando numa linguagem que ela vai entender perfeitamente. Amém? Então já está um pouquinho contextualizado. E ele diz o seguinte, versículo 7. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Olha só as características que Jesus se apresenta para essa igreja. Dizendo primeiro que ele é o santo, aquele que é perfeito. Santidade é algo que está ligado totalmente à pessoa de Deus. E ele nos santifica através de Jesus e na presença do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas Jesus, ele é o santo. Em Cristo, você não vê variação de caráter como você vê em um ser humano. Você não vê variação em Jesus Cristo de fidelidade. Ele é justo. Aqui dá outra característica, ele é também verdadeiro, não há mentira em Cristo. Você não encontra falsidade em Cristo. É sim, sim, não, não. Às vezes nós encontramos no ser humano essas falhas, mas em Cristo nós não encontramos falha alguma. Ele é sempre 100% verdadeiro. Nós vemos que ele se apresenta para a igreja, ele é tão verdadeiro, ele é tão justo, que ele não deixa de ver as coisas boas, o posicionamento que as igrejas têm, mas também não fecha os olhos para as falhas dela, porque ele é verdadeiro, ele é justo e ele é santo. Então confie em Deus, irmão, saiba disso. Ele sabe das suas lutas, ele sabe da sua dificuldade, a balança dele não é enganosa, ele é santo, ele é único, ele é verdadeiro, ele é fiel. Então você pode descansar nesse Deus. Você pode descansar em Deus, por quê? Porque ele é alguém que te entende, ele sabe das tuas lutas, das tuas provações, mas como apóstolo? Porque em Cristo Deus conheceu a verdadeira humanidade. Então, ele se tornou carne para habitar no meio de nós e compreender como que era a vida do ser humano. Então, ele se torna o seu advogado diante do Pai. Então, não pense que Deus não sabe o que você passa, porque através de Cristo Deus sabe. Por isso, ele intercede, ele é o nosso advogado diante do Pai. Ele é o santo, ele é o verdadeiro. Só que ele diz o seguinte, ele tem as chaves de Davi. Ele tem a chave que abre as portas. Ele tem a chave que a porta que ele abre, ninguém fecha. E a que ele fecha, ninguém consegue abrir. Mas às vezes as pessoas usam essas chaves e portas para falar de coisas terrenas, que eu vou dizer assim, ligadas a emprego, ligadas a finanças. E na verdade são oportunidades de evangelho que Jesus nos mostra aqui. Como é uma cidade com muitas oportunidades de pessoas que passam por ali, livre comércio, muitas pessoas de vários lugares, de várias nações passavam por ali, eram portas abertas, assim como existia o livre comércio e vários tipos de pessoas, também ali era a grande oportunidade que Jesus abria para que eles pudessem estar evangelizando essas pessoas. Nós precisamos entender algo que Deus ministrou no meu coração, quando eu estava meditando nessa mensagem que eu ia ministrar hoje para você, que o Espírito Santo colocou no meu coração o seguinte: às vezes as pessoas veem o caos, às vezes as pessoas veem as dificuldades como uma coisa muito ruim, e às vezes até mesmo o caos é uma oportunidade, é uma porta aberta para se pregar o evangelho. Para muita gente pode-se olhar o coronavírus, não que é coisa boa, traz muitas dificuldades, mas é uma grande oportunidade para se pregar o evangelho, se pregar a verdade de Deus para as pessoas. Amém? E nós, como igreja do nosso Senhor Jesus, precisamos estar de olho nessas oportunidades, no caos que nós estamos vendo.
É uma grande oportunidade de pregar sobre salvação, de mostrar para as pessoas que essa porta que se abriu foi para as pessoas entenderem que elas não são donas de todas as coisas, que elas não têm controle de todas as coisas, e é uma grande porta para o evangelho. Quando você encontra uma nação idólatra, quando você encontra uma reunião idólatra, é uma grande oportunidade de se pregar da palavra de Deus. Talvez as pessoas digam assim: não, mas é idolatria, o pessoal não quer saber do evangelho verdadeiro. Não, é uma grande oportunidade de pregar. Era assim que Paulo vivia. Ele andava na Areópago, era uma grande oportunidade. Ele andava na cidade, era uma grande oportunidade. É isso que nós precisamos ver, que Jesus sempre está colocando uma porta aberta para evangelismo, para se pregar a palavra de Deus. Então, também temos dentro desse contexto de entender que cada igreja compreende um tempo. A igreja de Filadélfia, ela compreende um tempo de grandes envios de missionários, muitas portas abertas para que o evangelho chegasse a várias nações. Hoje nós temos a grande oportunidade, olha que coisa linda, e nós estamos aproveitando essas ferramentas para falar da verdade do evangelho. Hoje nós temos uma oportunidade que Paulo não teve. Ele teve muita dificuldade, tinha que escrever as cartas. Hoje nós mandamos e-mail, nós mandamos WhatsApp, nós podemos edificar a vida das pessoas em questão de segundo. Olhe uma porta aberta, como nós estamos olhando essa porta hoje, para evangelizar, para pregar, para trazer uma consciência ministerial e espiritual para você que está me assistindo, para as pessoas que você vai enviar essa mensagem. Olha só que nível! Muitas pessoas serão alcançadas através do seu compartilhar esse vídeo. Então nos ajuda, aproveita aí, nos ajuda, compartilha esse vídeo, passa para outras pessoas, evangelize. É uma maneira de você passar essa verdade para as pessoas, é uma porta aberta. Quando nós vemos Jesus falando com Pedro, que Pedro era pedra e sobre ele edificaria a igreja e daria chaves nas mãos dele, ele está falando de autoridade. Ele entregou essa chave do evangelho nas mãos de Pedro, e quando ele prega, milhares de centenas de pessoas se convertem. É a porta do evangelho que se abriu, a chave do evangelho, para levar a palavra de Deus às outras pessoas e trazê-las para Cristo. É a oportunidade. Nós precisamos pedir a Deus, pedir a Cristo: Senhor, nos abra uma porta, nos dê oportunidades para o evangelho, mas Senhor, também nos dê visão aberta para entender que é a porta que o Senhor abriu, para que nós entremos por ela. Porque a porta quem abre é Cristo, mas Ele não empurra a gente para lá. Nós é que precisamos entrar por essa porta. Jesus mesmo também disse que Ele era a porta, e o evangelho abre essa porta, e Ele diz que Ele é a porta, e quem passa por Ele do outro lado acha pastagem, meu irmão. É tudo dentro de um contexto desse que nós precisamos entender o que Jesus está falando para a igreja de Filadélfia. Amém? Então saiba, você pastor, você líder, o que é que Deus tem colocado nas suas mãos. Apóstolo, mas minha visão é grande, minha igreja vai ser forte, minha igreja vai ser impactante. Olha só que interessante a visão que Jesus Cristo tem. Percebemos que na igreja de Laodiceia, que nós vamos fazer a próxima ministração, é uma igreja muito rica, e Jesus disse para ela que ela é pobre. A igreja de Esmirna, ela entende que ela é pobre, e Jesus diz que ela é muito rica. Às vezes nos dias de hoje as pessoas querem ter igrejas fortes, mas Jesus vai dizer para ela algo muito diferente: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Olha que interessante. As igrejas que se acham fortes, elas são fracas diante de Deus. As igrejas que são fracas diante dos homens, elas se tornam fortes diante de Deus. Muitas pessoas não gostariam de participar da igreja de Esmirna, porque é uma igreja perseguida. Mas também muitas pessoas não gostariam de participar da igreja de Filadélfia, porque não era uma igreja tão expressiva assim, não tinha tanta fama. Por quê? Porque ela era fiel. Jesus está dizendo aqui para ela no versículo 8: eu conheço as tuas
obras. E eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Jesus está dizendo, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu posicionamento, e por causa desse seu posicionamento eu abri uma porta para você, porque você vai ter muitas oportunidades de evangelizar. Uma porta de uma igreja aberta é a oportunidade de evangelizar. A porta de uma igreja aberta é a oportunidade de pessoas serem salvas, mas nós precisamos aproveitar as oportunidades de evangelho, mas sem mudar o evangelho. Mudamos estratégias para cada lugar que nós estamos, contextualizamos, mas não mudamos a verdade do evangelho. A verdade do evangelho é: somos pecadores, Deus nos amou para que nós venhamos largar a nossa vida de pecado e nós sejamos revestidos do poder do Espírito Santo, que nós sejamos selados no sangue de Cristo, que nós possamos mudar a nossa mente, mudar a nossa maneira de viver para uma maneira de glorificar a Deus. Antigamente, vivíamos para a nossa vontade, fazíamos o que nós queríamos. Agora nós temos um Senhor, agora nós fazemos o que Ele quer. Se a igreja não pregar isso, esquece, estamos perdidos. Não precisamos de outras estratégias, senão as estratégias que Deus nos dá. Precisamos de estratégias bíblicas, precisamos de verdades bíblicas, porque somente a Bíblia pode transformar a vida de um ser humano. Para transformar ele aqui na terra, mas também fazer dele cidadão no céu. Amém? E Jesus disse, olha, eu conheço as tuas obras, igreja de Filadélfia, e eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, para que você possa evangelizar. Assim como na cidade existem muitas portas, muitas oportunidades de vender, de comercializar, existe também muitas oportunidades de várias nações serem evangelizadas também. Olha só, a qual ninguém pode fechar a porta para o evangelho, porque Jesus, Ele tem a chave que abre. É muito interessante que dentro desse contexto da ministração que eu estou falando para você, é entender um assunto que é até um pouco polêmico. É que tem portas que Jesus fecha. Pessoas que Ele sabe que vão receber de mau grado a palavra. Eles não vão receber de bom grado. Aí o inimigo vai lá e rouba a mensagem dentro do coração deles. Mas o próprio Deus faz o coração deles ficarem insensíveis. Por quê? Porque eles não querem ouvir. Você já falou com alguém que não quer ouvir? Mas quando Jesus quer entrar no coração dessa pessoa, Ele chega com tão ímpeto que a pessoa se sente comovida por aquela verdade. Eu creio que no meio nós vemos uma base disso que eu vou dizer, com o que Paulo faz no Areópago. No meio de um monte de gente que rejeita, tinha areopagitas, pessoas influentes do Areópago que receberam o evangelho. Quando você pregar o evangelho, meu irmão, não fique pensando na quantidade de pessoas que vão ouvir esse evangelho, porque você vai lançar semente para milhares e centenas de pessoas. Às vezes tem evangelismo que é feito dias e dias, semanas e semanas, e às vezes são 5, 6 almas que são alcançadas. Essa é a importância, as 5 almas que foram alcançadas. O evangelho foi anunciado por uma multidão. Assim como Jesus falava para a multidão, mas nem toda a multidão recebia a palavra. Assim nós também seguimos o mesmo caminho. Anunciamos o evangelho, não significa que todos que ouviram vão receber esse evangelho. Mas no meio daquela multidão, sempre vai existir alguém que o poder do evangelho tocou. Essa pessoa vai ser salva, essa pessoa vai ser trazida para Cristo e ela vai levar o evangelho para outras pessoas. Deus tem pessoas que Ele quer alcançar para levar a palavra para outras pessoas. Pessoas que são importantes para Ele, pessoas que são chave para o projeto do evangelho, como Paulo foi também. Amém? E olha só que diz que tens pouca força. Olha que interessante, mais uma vez, eu friso para você, se a igreja de Esmirna era uma igreja que não tinha muito dinheiro, era uma igreja pobre, para as pessoas, para Cristo era uma igreja rica, Filadélfia, para as pessoas, e eles mesmos enxergavam que eles tinham pouca força, mas Jesus diz para ele, olha só, mesmo na sua pouca força, você tem sido fiel e tem guardado a minha
palavra e não negaste o meu nome. Tem muitas vezes as pessoas mudando a verdade, querendo mudar, né? A verdade do evangelho para se tornar uma igreja forte e para isso negocia a palavra. E isso diante de Deus se torna uma igreja fraca, se torna uma igreja sem valores e ela vai ser repreendida como aconteceu com a igreja de Laodiceia. Mas a igreja de Filadélfia, ela tinha pouca expressão, ela tinha pouca força, mas é o que a palavra de Deus diz: diga ao fraco, sou forte. Jesus, quando ele fala com Paulo pedindo para que fosse afastado aquele mensageiro que vinha esbofetear ele, o Senhor disse: a minha graça te basta. Então ele entendeu que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Preste atenção, você pregador, você líder, você que fala de Cristo. Quantas vezes as maiores pregações, os melhores sermões foram aqueles que nós não tínhamos condições de pregar? São aqueles que a gente olha e fala assim: meu Deus, eu não tenho condição de anunciar essa palavra, é muito forte. Aí você reconhece a sua pecaminosidade, a sua pequenez, e aí Deus vem e te usa, porque a glória é dele. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Então preste atenção nisso. Quando a palavra vem, ela vem dos céus através de nós. Nós somos vasos frágeis de barro, mas a palavra de Deus é forte. Então, se a palavra de Deus é forte, a palavra de Deus é que fortalece, nós não precisamos mudar o evangelho, precisamos pregar a palavra. Paulo, ele vai dizer para Timóteo: continue, Timóteo, os tempos vão ser difíceis, os últimos dias vão ser difíceis, mas Timóteo, continua pregando a palavra. E deixa eu dizer uma coisa para você que tem dificuldade em entender o que significa últimos dias. Sabe o que são os últimos dias? Segundo o entendimento da palavra de Deus, os últimos dias começou desde que Jesus Cristo subiu aos céus. A partir dali começou os últimos dias. Paulo está alertando Timóteo os últimos dias, mas eles já estavam participando dos últimos dias, porque nós não sabemos se amanhã vai ser o último dia, se depois de amanhã, nós não sabemos. Não sabemos qual dia nem qual é a hora, só sabemos que desde que Jesus subiu ao céu, a terra, o mundo espiritual está na expectativa da manifestação dos filhos de Deus e do retorno de Jesus Cristo. E é isso que a igreja precisa pregar. A igreja é a arca de Deus hoje, como aconteceu nos dias de Noé. A igreja hoje tem o evangelho da salvação para pecadores, para tirar as pessoas do mundo e colocar dentro dessa arca até o dia que, como disse o Senhor Jesus escatologicamente, vier o dilúvio. Ou seja, quando Jesus voltar, a porta vai estar fechada, e a porta que ele abrir, as pessoas entram, e a porta que estiver fechada, nem batendo vão entrar, não vai ter jeito, não vai entrar. Então aproveita, você que está ouvindo essa palavra hoje, você que é pregador da palavra, continue pregando. E você que está ouvindo e não deixou Jesus entrar no teu coração, você que não entrou no caminho da salvação, hoje é a sua oportunidade, porque um dia a porta da arca vai fechar. Aí vão procurar a porta da salvação e ela vai estar fechada, porque será o grande e terrível dia do Senhor. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a nós como igreja. Amém? E olha só o que a palavra de Deus continua nos dizendo: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Preste atenção nisso. Meu Deus, é forte. Para entendermos melhor esse contexto da sinagoga de Satanás, precisamos entender sobre as ideias que existiam na mente dos judeus. Por quê? Eles eram pessoas que viviam segundo a lei. E segundo a lei, eles ficavam dizendo: vocês estão seguindo esse negócio de Messias, de Jesus, vocês vão tudo para o inferno. Vocês precisam praticar a lei. Nós sim vamos ser salvos, porque nós temos a aliança, nós temos a circuncisão, nós temos a lei mosaica. E a Bíblia, Paulo mesmo, ele
muitas vezes ele tece esse assunto, principalmente olhando lá no livro de Romanos, que ele fala muito sobre verdadeira circuncisão, a circuncisão que não é feita no prepúcio, né, como sinal do ser no homem, né, do relacionamento com a carne. Mas o que ele está falando é que a verdadeira circuncisão é aquela que rompe a gente com o mundo. Não temos mais ligação com o mundo. Agora nós nascemos para Cristo. Então lê um pouquinho lá de Romanos e você vai aprender um pouquinho mais sobre circuncisão, senão ficaria mais longa a ministração de hoje. Mas o que é um judeu? Quem é a pessoa que faz parte da aliança? Não é aquele que nasce como judeu, é aquele que nasce em Cristo, que nasce do Espírito, como diz lá João 3, quando Jesus fala com Nicodemos, um nascimento espiritual. Se não for nascido através da vontade de Deus, uma ação do Espírito Santo, não somos inseridos como igreja. A igreja é o ajuntamento desses santos. A igreja é o lugar onde gregos, judeus, romanos, pessoas que se converteram ao cristianismo, se tornam uma só assembleia, um só povo, com um único pastor, com um só Deus, guiados por um só Espírito. Essa é a igreja. Então, seja a pessoa nasceu judeu, a pessoa nasceu grega, a pessoa nasceu brasileira, a pessoa nasceu americana, não importa. Aceitou ao Senhor Jesus, nasceu do Espírito, vive pelos valores do reino, então essa pessoa é inserida na igreja, mas não na igreja física, ela é inserida na igreja espiritual, embora a espiritual se revela na física, mas todos nós, todos os nossos irmãos espalhados por todos os cantos da terra, todos um dia hão de ser congregados diante de um único pastor, estaremos todos congregados diante daquele que é o Senhor das nossas vidas, o noivo vai receber a noiva, e é isso que nós vamos ver o trabalho que Jesus está mostrando aqui através dessa carta para nós. Preste atenção nisso. Ele disse que essas pessoas que se dizem judeus e não são, eles iriam ver que Jesus amava a igreja dele. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus ama a igreja dele. A igreja é a noiva de Cristo, ele morreu por ela. Lá nós vemos Paulo também trabalhar esse assunto em Efésios capítulo 5, ele vai falar que Jesus Cristo deu a vida pela noiva, deu a vida pela igreja dele. Então nós vamos perceber aqui que as pessoas que dizem que são judeus e não são, vão ver o amor de Deus pela noiva. Aqui nós vamos ver a figura de um relacionamento, a figura de um casamento aqui. Mas como que a noiva vai permanecer fiel? Nós trazemos aqui a virgindade, que significa o quê? Pureza, honrar uma aliança. Aí nós vamos ver aqui por que eles vão ver que Jesus amou a igreja, porque ela se guardou. Versículo 10: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ponto, para aqui. Jesus está dizendo que as pessoas vão ver que ele amou a igreja dele. Cristo não amou uma pessoa, Cristo não amou o pastor, Cristo amou a igreja. A união, a Assembleia dos Santos é a figura da noiva, é a figura da igreja santa, imaculada, pura para Deus. E é interessante que ele diz o seguinte, porque ele guardou a palavra da perseverança, eles também serão guardados no tempo da provação. Aqui tem alguns pensamentos escatológicos que eu não quero entrar hoje para não alongar mais a palavra. Mas tem gente que usa esse texto para dizer que a igreja não passará pela tribulação. Outros dizem, não, Deus nos livrará na tribulação, não é da tribulação. Então existe muito pensamento sobre isso. Para trabalhar isso seria muito extenso, e tem muita pessoa muito mais sábia do que eu, que tem muito mais conhecimento, que faria seminários sobre escatologia e falaria sobre vários pontos. No entanto, eu quero resumir da seguinte maneira: nós como igreja precisamos estar prontos para que, se tivermos que passar por uma tribulação, nós estejamos firmes e passemos pela tribulação. Mas nós também precisamos entender o seguinte, que se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra.
Mas se nós não nos preparamos para a tribulação, se passarmos por ela, nós vamos enfraquecer. Mas se nós permanecermos firmes, nos prepararmos para a tribulação, se tivermos que passar, vamos passar de cabeça erguida e vamos ser mais do que vencedores. Então o negócio é jejuar, o negócio é orar, o negócio é estudar a palavra, é se santificar, é se guardar para a glória de Deus. Se vamos passar ou não, o problema é de Deus. O importante é que sejamos fiéis. É isso que a gente resume a palavra aqui. Olha só. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Olha só, coroa é autoridade, é honra, e Satanás ele vive lutando para roubar essa coroa, para tirar essa coroa da sua e da minha cabeça, a autoridade. Meu querido, preste atenção que a autoridade pode ser perdida, a pessoa pode ficar com um título, mas perder a autoridade. Saul tinha título, mas não tinha mais autoridade. Existem pastores com título, mas sem autoridade, sem a verdadeira unção de Deus. Por quê? Porque não tomaram cuidado da coroa que estava sobre a sua cabeça. Você e eu, nós estamos com uma coroa sobre a nossa cabeça. É verdade. Nós vemos que mais à frente aqui em Apocalipse, vai dizer que os anciãos que tinham as coroas em suas cabeças, tiram da sua cabeça e colocam aos pés de Jesus. Por que que acontece isso? Eles tinham a coroa, mas diante de Cristo eles falam, não, o reinado é todo seu. Eles tiram a coroa cai da nossa cabeça diante da grandeza de Cristo, mas nós precisamos entender que nós reinamos com Cristo e já estamos experimentando dessa autoridade espiritual hoje, mas o inimigo quer tirar essa autoridade da sua cabeça, meu irmão, ele quer arrancar a sua coroa. Então toma cuidado, não deixa ninguém tirar a sua coroa, não deixe ninguém roubar essa coroa, essa honra de pregar a palavra, de pregar a salvação. Não deixe ninguém roubar isso de você. Amém? Olha só o que a palavra de Deus diz. Venho sem demora. É uma palavra de esperança. Já já eu estou chegando. Imagine, nós podemos trabalhar muita coisa escatológica aqui. Se nós soubéssemos quando o ladrão vinha, a gente se prepararia. Ele pode chegar a qualquer momento, numa distração. Hoje eu vou aproveitar uma oportunidade. Eu passei no mercado e eu estava vendo um negócio numa vitrine assim, já tinha passado no caixa. Aí veio o dono da lojinha assim e puxou o meu carrinho. Quando eu olhei e vi meu carrinho assim, olhei para a cara dele, ele deu um sorriso para mim. E eu falei assim, que isso, rapaz? Ele falou assim, não, é porque o carrinho estava nas costas, passa um bandido aqui, leva o seu carrinho embora, você nem ia perceber. Olha, e eu que fico sempre atento. Num vacilo, poderia ter perdido um carrinho com algumas compras ali. Ensinamento. Às vezes, num vacilo, numa distração, você pode perder toda a autoridade que você tem sobre a sua vida. 1 minuto. 1 minuto. Você vigia todo o tempo. Eu ando sempre vigilante, sempre de olho. Numa vacilada, o rapaz puxou o carrinho. Numa vacilada, tem gente perdendo a autoridade. Numa vacilada, tem pastores perdendo a autoridade. Tem cristãos perdendo a autoridade. Apóstolo, mas a autoridade de um pastor e a autoridade de um cristão é diferente? Não, a unção. A autoridade, todos aqueles que têm relacionamento com Cristo, têm. Não, apóstolo, não é. É sim. Se você tiver relacionamento com Cristo, o demônio tem que obedecer a sua ordem, porque você é autoridade, como eu sou, como qualquer um é. Porque não é o título de pastor que dá autoridade, é o teu relacionamento com Cristo. Você tem relacionamento com Cristo, tem uma vida de santidade, tem uma vida de oração, tem uma vida de meditação da palavra, tem autoridade de relacionamento com Deus. Então você pode dizer para o demônio, sai e vai embora, porque você é autoridade constituída por Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1 para você, tá bom? E aí diz aqui o seguinte, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Mais um ponto, venho frisar para você. Precisamos tomar cuidado. Se Jesus está dizendo que é para tomar cuidado, é porque tem a oportunidade de se perder a coroa. Mas Ele não quer isso para você nem para mim, amém? Ao vencedor, aquele que perseverar, aquele que ficar de olho, viver nessa constante luta, olha o que vai acontecer. Falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Primeiro ponto. Coluna,
Lembra que eu falei para você no início da ministração que Filadélfia é um lugar onde eles passam por problema com terremoto, abalos terríveis, uma cidade que você vê muitas rachaduras em muitas casas, em muitos lugares, muitas colunas. Se você destrói uma coluna, você coloca tudo abaixo. Jesus está dizendo para eles: eu farei de vocês uma coluna do santuário do meu Deus. Quem está falando isso? O santo, o verdadeiro, alguém que você pode confiar. E se você pode confiar nele, ele está dizendo para você: descansa, porque se você permanecer fiel, lutar, continuar para ser vencedor, você vai ser uma coluna do templo do meu Deus. Só que essa coluna não cairá, ela não ruirá, ela não tem fraquezas. Uma coluna forte, ainda que a pessoa é fraca, ela é fortalecida no Espírito Santo de Deus. Outra característica aqui que Jesus diz, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quando eu leio isso daqui, eu lembro de casamento. Pelo menos ao que eu entendo, quando nós nos casamos com alguém, a noiva recebe o sobrenome de quem? Do noivo, do futuro esposo, do esposo. Aqui está falando sobre casamento. E quando nós temos na nossa aliança, escrevemos por dentro da aliança a data do nosso casamento, o nome da pessoa, né? Na aliança do marido está o nome da mulher, e na aliança da mulher está o nome do marido, o dia que casaram. Assim serão as bodas do Cordeiro. Agora ele está dizendo o quê? Você é meu, propriedade exclusiva minha, você é minha noiva, eu darei o nome do meu Deus, ou seja, você é dele e ele é seu. Ele está dizendo: eu farei essa aliança contigo, eu escreverei em você o meu nome, tudo que é meu é teu. Ali está consagrado, ali já está pactuado, ali já está firmado que tudo que Deus tem, ele passará para Cristo, e Cristo passará para a noiva, e a noiva será dona de todas as coisas, reinará com Cristo, e todos nós reinaremos com ele, e nos submeteremos à sua autoridade como o Senhor das nossas vidas. O noivo vem para buscar a sua noiva para esse grande dia, o dia em que nós receberemos o nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém, o nome de Cristo sobre nós. Meu irmão, aprendamos com a igreja de Filadélfia. Vamos ser fiéis. Vamos ser fiéis. Vamos estar firmes no Senhor, que ainda que sejamos uma igreja sem muita expressão, que ainda que as pessoas olhem e digam que essa igreja é fraca, nós precisamos olhar o que é que Jesus está vendo de nós. Você como líder, eu como líder, nós precisamos olhar o que é que Jesus está vendo ao nosso respeito. Se nós temos aproveitado as oportunidades de evangelho, se nós temos sido uma igreja santa, pura, esperando a vinda do nosso Senhor, então isso é algo que tem que estar no coração da igreja, no coração do cristão. Meu irmão, será que você anseia pela volta de Cristo? Mas ansiar pela volta de Cristo não para que não existam mais problemas na terra, que você já está cansado dos problemas da terra. Não, você quer ser tomada como esposa, você é a noiva que está ansiosa pela volta de Cristo, você é a noiva que ainda tem óleo na sua botija, esperando a volta do noivo. Você tem expectativa a cada manhã você acordar e dizer: será que é hoje que meu noivo vem? A cada noite que você for dormir, será que essa noite o meu noivo vem? Ou seja, uma vida de expectativa do encontro com o noivo, do encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. E quem isso tem na mente vai permanecer santo, vai cuidar das suas vestes, porque a noiva está na expectativa de receber o noivo. Vestes limpas, vestes puras, esperando o grande dia do encontro com o noivo. Ei, igreja, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hoje, Jesus está falando com você, assim como está falando comigo. O noivo vem, ele vem saltando sobre os montes, ele vem buscar a sua noiva, e ele vai dizer: vem minha noiva, vem se encontrar comigo. Como diz, acho que é do Cirilo, não é do Cirilo, André, essa daí? Vem minha noiva.
Vem minha noiva, vem minha noiva, vem minha noiva, vem me encontrar, vem me abraçar. Se prepara, noiva, se prepara para o encontro com Jesus Cristo, se purifica. Leia o livro de Cantares de Salomão e você vai ver, é esse ensinamento para a igreja. Nós estamos nos purificando e dizendo: ora vem, Senhor Jesus, nos prepararmos para o dia que o noivo vai vir. Talvez você já se esqueceu disso, está preocupado em ver a igreja crescer, está preocupado em ver o altar inchar, está preocupado com ter um monte de gente e não se preocupou com a tua santidade, com a firmeza de propósito, com as verdades do Evangelho. Não venda o Evangelho, não judie da noiva. O noivo vem e ele pedirá conta do nosso cuidado com a noiva dele. Vamos orar nesse momento? Você líder, você cristão, você tem expectativa para esse dia? O dia do noivado, o dia do casamento, na verdade, né? Noiva a gente já se tornou. O dia do casamento com Cristo, aonde receberemos o nome dele, firmado, gravado. Você é meu e eu sou teu. Aleluia. Tudo ele entregou à noiva. Ele deu tudo para a noiva. Quando a gente se casa, não é assim, Alex? Quando a gente se casa, chega... Tudo que nós temos em comum. Não é só meu, é nosso. Tudo que é de Deus vai passar a ser seu. Plenamente. Plenamente. Imagine você passar andando, hein, Alex? Andando pelo mundo inteiro dizendo assim: tudo isso aqui é meu. No mundo espiritual, tudo é meu. Tudo é nosso. E nós somos de Cristo. Tudo foi conquistado lá na cruz. Eu vou ler para você. Eu vou ler Efésios. Abre lá em Efésios, só para a gente fechar a ministração e orar agora. Vamos ler Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo número 1. Estou doido. Quem sabe na próxima expositiva a gente não expõe Efésios, né, presbítero? Vai ser uma bênção. Efésios, capítulo número 1. Olha só, versículo 3 em diante. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, que é Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor de sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. É isso que ele está dizendo, presbítero. O Espírito Santo está aqui conosco, Deus está nos céus, Jesus à sua direita e o Espírito Santo aqui conosco como o penhor, ou seja, o penhor é a garantia da volta dele. Ele está dizendo, o Espírito Santo está aí, eu vou voltar, quando eu voltar ele sobe e vocês sobem tudo junto comigo. Por quê? Porque não vai haver mais motivo dele estar aí. Ele está fortalecendo vocês, por isso não podemos deixar de clamar, Espírito Santo nos ajuda, Espírito Santo nos adorna como igreja, nos limpa, nos purifica, nos direciona para sermos uma igreja segundo a vontade do Pai.
Nos purifica, Espírito Santo. Nos limpa para podermos reinar com Cristo. Bendito Deus e Pai, que em sua soberana vontade, em Cristo, nos fez assentar nas regiões espirituais, para que nós pudéssemos reinar. Aleluia! Ora vem, Senhor Jesus. Nos leva para junto de Ti. Vamos orar nesse momento? É o que mais nós precisamos. Ei, igreja de Filadélfia, não tema se dizem que você é fraca. O que importa é o que Jesus diz a seu respeito. Ei, pastor, ei, líder, se preocupe com o que Jesus diz ao seu respeito. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus de poder, o Teu Evangelho foi anunciado, a Tua palavra foi pregada, Senhor. E eu te peço, enche-nos do Teu Espírito Santo hoje. Nos faz enxergar essas promessas com verdade, com realidade em nossas vidas, para que nós não venhamos desistir, nós não venhamos parar diante das dificuldades, não perder a expectativa, não perder a proposta de sermos uma igreja que agrada ao Teu coração, uma igreja que, ainda que as pessoas olhem e digam uma igreja fraca, nós sermos fortes diante do Senhor, revestidos do Teu Espírito Santo. Abre-nos a porta para o Evangelho. Abre, Senhor, as portas para nós levarmos a Tua palavra, como verdadeiros missionários, como aconteceu no passado, Senhor Deus, onde as portas do Evangelho, as portas se abriram para o Evangelho, missionários foram levantados. Aviva a Tua obra hoje, acorda a Tua igreja, desperta o Teu altar, desperta-nos como Teus sacerdotes, Senhor, que nós possamos abrir a nossa mente e ver, Senhor, a oportunidade, que os campos estão prontos, Senhor. Envia os Teus ceifeiros, Senhor. Envia os trabalhadores para a Tua obra e capacita-nos com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Aquele que está fraco seja fortalecido hoje. Aquele que está cansado, com as mãos cansadas, os joelhos trementes, em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo, para poder levar a Tua palavra, o Teu Evangelho, a todas as nações. Em nome de Jesus. Recebe essa palavra, irmão. Recebe essa oração no teu coração. Seja fortalecido, não deixe ninguém roubar a sua coroa, permaneça fiel. E a próxima ministração é a igreja de Laodiceia. Você vai ver como a igreja de Laodiceia contextualiza a igreja do século 21. Deus abençoe, até a próxima ministração. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de acionar o sininho, compartilhar com outras pessoas. Vem estar conosco. Vamos nos fortalecer juntos, mutuamente, amém? Deus abençoe, fique com Deus, Deus abençoe a tua casa, teu ministério, tua vida. Levanta a cabeça, se fortaleça no Espírito Santo, em nome de Jesus, e até a próxima ministração. Deus abençoe a todos, amém?